aberto Evangelho de Mateus, capítulo 8, os primeiros 4 versículos. Evangelho de Mateus, capítulo 8, do 1 ao 4. Os irmãos que encontraram, leiam comigo. Diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Vou ler mais uma vez e os irmãos acompanham. Ora, descendo Jesus do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Nós vemos nesse texto aqui o poder de Jesus sobre a miséria do homem, sobre a necessidade do ser humano. O Jesus Todo-Poderoso, o Deus perfeito, encarnado, tem o poder sobre toda a necessidade do ser humano, sobre qualquer problema na vida do ser humano. Eu estava pensando, ao estudar esse texto aqui, que talvez os dois principais milagres de Jesus foi o fato de ele curar esse homem da lepra e outros leprosos, e o fato de Jesus ter ressuscitado a Lázaro, e eu acho que mais um ou dois aí que ele ressuscitou, dentre os mortos, porque a lepra representa o pecado, e ele pode curar o ser humano do pecado, e a ressurreição é que o homem, por causa do pecado, estava condenado à morte, e Jesus, então, o ressuscita, dando vida a este que estava perdido. Talvez esses dois milagres representam o que é de mais importante para nós. Não que os outros milagres não tenham a sua importância, a sua validade. Talvez se tivessem esses dois registrados, já seria o suficiente para nós crermos e vermos o poder de Deus sobre as mazelas do ser humano, sobre a miséria do ser humano, o que mais abala o ser humano. Porque a lepra naquela época era uma doença incurável, pior do que o câncer nos dias de hoje, porque vários cânceres hoje têm a sua cura, mas era uma doença, de fato, que causava um temor enorme na vida das pessoas. Então, o poder de Jesus sobre a miséria do homem. Os milagres de Jesus, quando nós estudamos na Bíblia, nós vemos que os milagres de Jesus, eles expressam o seu amor, eles expressam a misericórdia, eles expressam a compaixão de Deus em favor do ser humano que está sofrendo, do ser humano que está passando por grandes lutas e grandes dificuldades, como era o caso desse homem. E, na verdade, esse milagre aqui, ele tem muitos detalhes, tem muitas lições que nós poderíamos ficar em cada um deles, meditando, mas nós vamos ver ele de um modo geral. E eu creio que o Espírito Santo pode, na vida de cada um, estar trazendo outras lições, além daquelas que nós estivermos colocando aqui, porque o Espírito Santo e a palavra são vivos e eficazes e podem agir no coração de cada um de nós. Ao atentarmos para a palavra de Deus, pode saltar aos nossos olhos, ao nosso coração, aquilo que nós muitas vezes somos limitados para expor, mas a palavra de Deus não. Então esse texto ele começa dizendo que Jesus desceu do monte e grandes multidões o seguiam.
o acompanhavam. Não somente aqueles que estavam ali no monte com Jesus, ouvindo todo o sermão do monte, mas outras pessoas, milhares de outras pessoas também estavam seguindo a Jesus, se ajuntando àqueles que estavam lá no monte, mas aqueles que agora estão ouvindo daqueles que lá estavam, o que Jesus falou, o que Jesus ensinou, a autoridade que tinha, quem era esse homem, o quão extraordinário que é este homem, que se difere de todas as demais autoridades, de todos os juízes, de todos os doutores da lei, de todos aqueles que ensinavam a palavra, os sacerdotes. Esse homem é extraordinário. Nós não vimos nada igual. Ele é, de fato, poderoso e ele tem autoridade. E aqui, então, meus irmãos, aquela multidão seguindo a Jesus. Eu quero destacar aqui, pelo menos, aqueles que desceram do monte e seguiram a Jesus. Por que depois do monte eles seguiram a Jesus? Porque eles entenderam o Evangelho. Todo aquele que entende o Evangelho de Jesus deve seguir Jesus, deve ser um discípulo de Jesus. Ele não deve ir apenas pelos milagres, mas ele tem que seguir a Jesus pelos ensinamentos, pela vida e por aquilo que ele é. E servir a Jesus por aquilo que ele é. Então, só Jesus é quem tem o poder de dar esta vida, e aquele que entende o Evangelho segue a esse Jesus de todo o coração. Esse milagre é uma demonstração de graça para com os rejeitados e moribundos. Se olhar o significado da palavra moribundo, é aquele que está à margem, é aquele que está sem esperança nenhuma, é aquele que está à margem da sociedade, é aquele que já não tem mais uma perspectiva de vida. Para ele, tanto faz. Lembra daqueles leprosos em Samaria? Quando eles falaram assim, bom, os sírios estão aí, nós não podemos entrar na cidade. Se nós ir lá nos sírios e eles nos matarem, o que vai acontecer conosco se nós ficarmos aqui é a mesma coisa. Só que alguém não vai nos matar, mas nós vamos morrer. Então não tem perigo nenhum nós irmos para lá, porque o máximo que podem fazer conosco é nos matar, mas nós já estamos condenados à morte mesmo. E eles então foram. Vejam que eram pessoas que estavam à margem. Eles não tinham mais esperança. Depois de um determinado ponto da doença, eles eram isolados da sociedade e largados. Então, não havia mais esperança para aqueles homens, para aquelas pessoas. A pessoa rejeitada, ela se sente de fato excluída, marginalizada. Mas a estes também, Jesus estende a mão, usa de compaixão e usa de misericórdia. Portanto, não importa o estado em que nós nos encontramos, Jesus estende a mão para nós, para nos ajudar. Mesmo que eu tenha feito isso ou aquilo, mas eu não posso permanecer nisso, porque Jesus estende a mão para nos tirar do estado de miséria, de desgraça, do pecado também. Então nós não podemos permanecer nesse estado, mas é interessante que o Senhor Jesus estende a mão, e isso deve gerar em nós esperança, fé, confiança no Senhor, porque Ele nos ama e Ele se importa com as nossas vidas. Olha para esse homem, para a história desse homem que estava marginalizado, que estava excluído da sociedade, que não tinha mais nenhuma esperança. Esse homem estava com lepra, e não apenas estava com lepra, mas coberto de lepra. Ele estava totalmente desenganado, não havia mais esperança para esse homem. Mas diz o versículo 2, que esse homem se aproximou de Jesus. Esse homem, diz o versículo 2, eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Quem era esse leproso? Um anônimo, que ninguém sabia o nome, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, que registraram. Pode ver que em alguns dos milagres se fala o nome da pessoa, mas nesse caso não sabiam nem o nome desse homem. Era alguém que estava por aí, já era um ninguém mais.
E esse homem se aproxima, esse homem sem identidade, esse homem sem, né, talvez uma posição especial na sociedade, ele se aproxima de Jesus. E a primeira coisa que ele faz é adorar a Jesus. Primeira coisa que aquele homem fez foi se prostrar diante de Jesus, se ajoelhar diante de Jesus. Nós temos que ler esses textos sempre lembrando dos outros evangelistas, né? No caso Marcos, Lucas e João, quando ele sempre mostra ali o texto onde ele está, porque muitas vezes há uma complementação. Nós sabemos que a adoração era feita dessa forma, as pessoas se prostravam. Mateus não registra assim, fala apenas que ele adorou, mas num outro evangelho diz que ele se ajoelhou, se prostrou de fato de joelho diante de Jesus para adorar a Jesus. Então a lepra era uma doença humanamente incurável. Ser leproso era estar sentenciado à morte. Mas além da lepra ser incurável, o grande dilema do leproso era ter que viver isolado de tudo e de todos. Ele era arrancado do convívio social, do convívio familiar, do convívio religioso. Ele não tinha mais o toque, o abraço de alguém da família. A família não podia se aproximar dele para não ser contaminado, era lei. Ele não podia se aproximar de alguém ou alguém se aproximar dele. Essa pessoa não participava mais de uma festa de aniversário, não sei se na época tinha, mas de alguma festa, de algum abraço, de um relacionamento com as outras pessoas. Não podia mais. Vivia isolado, estava ali na solidão. E no leprosário, alguns que tinham leprosário, a maioria estava à margem mesmo da cidade, da sociedade. Na verdade, o lugar que eles ficavam era no lixão da cidade, para poder vasculhar o lixo e poder ter o que comer. Ou talvez, como Jó, achar um caco de telha ali para poder coçar as suas feridas, para aliviar um pouquinho a sua dor e o seu sofrimento, e contemplar ali o seu corpo ir apodrecendo até a morte. Você já pensou? Você sentar na beira do lixo e você olhar para você mesmo e ver que parte do teu corpo já foi e que não tem mais retorno, você vai morrer, você vai ver o teu corpo apodrecendo por inteiro. Então o leproso, ele era tratado e considerado como imundo, como impuro, e por isso ele tinha que ficar à parte da sociedade, ele tinha que viver afastado de tudo e de todos. E quando alguém se aproximava deles, eles tinham que gritar: imundo, imundo, para que ninguém viesse. Eles tinham que gritar, para que ninguém pudesse falar assim: eu não ouvi, ele não avisou. Além do sofrimento que já tinha, da condenação à morte que tinha, ainda a punição, porque ele tinha que avisar as outras pessoas. Era a responsabilidade deles, e não se aproxime de mim, eu sou leproso. Olha que humilhação, olha que tristeza, esse homem passando por esta situação. Meus irmãos, como eu já falei antes, em Isaías capítulo 1, de 4 a 6, ele vai dizer que a lepra é um símbolo do pecado. E que o homem está contaminado da planta dos pés à cabeça, com as suas chagas, né, com as suas feridas do pecado, ele está falando ali. Essas contusões ali é do pecado. Esses tumores que ele tem é do pecado. Ele está dizendo da cabeça à planta dos pés. A característica da lepra, ela é parecida com a do pecado. A lepra, ela insensibiliza, né, vai amortecendo, vai separando a pessoa do convívio, da sociedade e de tudo mais. Ela vai deformando a pessoa e mata a pessoa. O pecado faz a mesma coisa. Ele vai tornando a pessoa insensível e separando a pessoa de Deus, ao ponto de amarrar, de escravizar e, por fim, levar à morte. É por isso que o pecado é comparado à lepra.
e a lepra é comparado ao pecado. Mas este leproso era um homem resolutamente esperançoso. Se aqui ele diz que esse homem era leproso, lá em Lucas ele diz que ele estava coberto de lepra. Então já não tinha mais esperança para esse homem. Não apenas uma parte do seu corpo, o nariz, a orelha, mas ele estava coberto de lepra já. Ou seja, não tinha mais esperança para ele. Ele já estava nessas condições porque os sacerdotes e todos os meios da época haviam rejeitado aquele homem. Ele estava à beira da morte, humanamente falando, sem esperança. E esse homem ouviu falar de Jesus. Olha, aquele que pregou lá no monte é maravilhoso. Aquele que pregou lá no monte é poderoso. E ele ouviu isso. Alguém talvez falou alto das pessoas passando por ali, e ele à margem ouvindo aquilo. Quem é esse Jesus? E talvez alguém disse, é aquele lá que está passando ali. E esse homem rompeu com todas as barreiras, com todas as leis cerimoniais. Aquele homem foi desobediente a todas as regras e princípios dos sacerdotes, da religião e do Estado e de qualquer outra coisa. E aquele homem, ele se aproxima de Jesus. Ele vai à presença de Cristo Jesus. E ele então teve muita coragem, muita determinação e muita fé para poder vencer todos os obstáculos e se aproximar de Jesus. E ele se aproxima de Jesus. Talvez ele ia gritando, talvez ele ia falando, imundo, sou imundo. Mas ele foi ao encontro de Jesus. A fé fez com que ele saísse daquele estado de miséria e enfrentasse agora qualquer rejeição, qualquer objeção, qualquer outro impedimento. E ele foi ao encontro de Jesus. Talvez muitas pessoas, ou qualquer outra pessoa, estaria ali enxotando aquele homem, expulsando aquele homem, menos Jesus. Jesus não rejeitou, Jesus não se afastou, Jesus não impediu daquele homem se aproximar de Jesus. Pelo contrário, Jesus estendeu a mão para aquele homem. Aquele homem que não tinha mais esperança nenhuma. Quando ele vê Jesus, ele se aproxima de Jesus. E Jesus não o rejeita. Isso indica, isso mostra para nós, isso nos ensina que nenhum de nós devemos nos sentir demasiadamente rejeitados, impuros, para nos aproximar de Jesus. Porque se nos aproximarmos dele, ele é misericordioso. Ele fica conduído com a nossa miséria, com o nosso estado. A Bíblia diz que todo aquele que vai a Cristo Jesus de modo algum, de maneira alguma, de forma alguma, ele lançará fora. Aquele que vai a ele é acolhido. E quando esse texto é escrito, ele não está dizendo, olha, todo aquele que estiver assim o assado. Não. Todo aquele que vai a ele, independentemente do estado em que se encontra. Inclusive, no estado como este homem, ele foi a Cristo Jesus. Então, eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Observe ainda que esse homem, ele não vem para Jesus com arrogância, mas ele vem com humildade e fé. Ele não chega diante de Jesus fazendo exigências, ou dizendo, e cadê, onde que estava o Senhor? Olha o meu estado. O que eu fiz para merecer tudo isso? Para estar passando por tudo isso? Não questionou nada. Esse homem apareceu diante de Jesus e adorou a Jesus. Se prostrou diante de Jesus reverentemente, respeitando Jesus. O que talvez falta muito para nós. Reverência para com o Senhor. Respeito para com o Senhor. Esse dia eu compartilhei um vídeo dos coreanos, que para eles 2, 3 horas não é problema eles estarem cultuando. E ninguém vai para o banheiro, ninguém toma um copo d'água, ninguém fica, eles estão ali para adorar e servir o Senhor. E aí nós lembramos lá, Neemias, quando reúne o povo, o dia inteiro o povo de pé, para poder ouvir a palavra de Deus. Então é reverência, e esse homem se prostrou diante de Jesus, para adorar a Jesus. Então, meus irmãos, a adoração, ela vem antes do milagre.
A adoração, ela deve vir antes daquilo que nós podemos receber. Antes de nós pedirmos alguma coisa para o Senhor, nós temos que adorar o Senhor. Ele é digno de receber toda a nossa adoração, e nós temos que adorá-lo como Ele é, por tudo que Ele é, independentemente daquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Esse homem ainda expressa e nos ensina duas atitudes fundamentais quando nós vamos a Jesus. Ele diz aqui: Senhor, se tu queres, podes curar-me. Nós temos que observar aqui que ele tem confiança plena, ele tem muita fé. Senhor, só depende do Senhor, porque eu creio, Senhor, eu confio. Agora, se tu queres, ele se submete a Jesus. Ele está dizendo para Jesus: eu tenho fé, mas o Senhor não é obrigado a me curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Tu és o Senhor, tu és Deus Todo-Poderoso, maravilhoso. Eu creio que tu podes, mas o teu querer deve prevalecer sobre a minha vontade, apesar da minha fé. Totalmente diferente do que a gente vê muito nos nossos dias de hoje, as pessoas até determinando para Deus, até o horário, até a forma como Deus deve agir. Irmãos, Ele é que é Deus e não nós. A tentação de sermos igual a Deus começou lá no Éden mesmo. E as pessoas querem então impor para Deus, ao invés de se sujeitar a Ele, de se prostrar em adoração a Ele, dizendo: Senhor, eu tenho fé para ser curado, mas que seja feito a tua vontade, como tu queres, Senhor. Por que muitas vezes nós não alcançamos algumas coisas? Por que muitas vezes a nossa vida vai, como diz aí, aos trancos e barrancos? Por que as coisas estão emperradas? Por que nós não evoluímos? Por que nós não temos conquistas? O escritor aos Hebreus, ele diz que é necessário que aquele que se aproxima de Cristo, de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Isso mostra que esse homem, quando chegou diante de Jesus, ele falou assim: eu reconheço que tu és todo poderoso, e se tu queres, o Senhor pode me curar, porque eu creio nisso, eu acredito nisso. E ali ele permaneceu, e ali ele ficou diante do Senhor Jesus. Então o princípio que esse versículo nos ensina, diante de qualquer situação, por pior que seja a situação, é que nós devemos nos aproximar de Jesus. Ele estava à distância e estava coberto de lepra, mas ele se aproxima de Jesus e ele é curado. Por que nós queremos inverter as coisas hoje? Por que nós queremos viver à distância de Deus e desfrutar das bênçãos de Deus? Os irmãos, é claro o princípio aqui: aproxime-se de Jesus, tenha comunhão com Ele, tenha prazer na palavra, no congregar, no se envolver com o povo de Deus. Muitas vezes os crentes têm mais prazer de estar nas festas do mundo, nas tendas da perversidade, do que na casa de Deus, do que estar em oração na casa de Deus, participando dos ensinos, né, na casa de Deus, nas reuniões do povo de Deus. Os irmãos, nós precisamos fazer isso. E outra coisa é adorar a Jesus. Mas adorar independentemente se Ele está respondendo ou não os nossos pedidos. Mas adorar, porque Ele é Deus, Ele é o único digno de ser adorado. Então temos que adorar a Ele. Caia de joelhos diante do Senhor e adore o Senhor e glorifique o Senhor. Submeter-se à vontade de Jesus. Nós aprendemos com o próprio Jesus, como homem. Ele clama: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. É a vontade dele, de Deus, que tem que prevalecer e não a nossa. Que esse homem aqui nos ensine a nos submeter à vontade de Jesus e que ele também nos ensine a crer plenamente em Cristo Jesus. E meus irmãos, crer é isto, é entregar e deixar. Esse homem diz: Senhor, eu sou leproso, sentenciado à morte. Não há mais nenhuma esperança a não ser o Senhor. E eu creio que o Senhor pode me curar. E eu estou aqui. Eu não sei se ele cruzou os braços,
Eu não sei se ele continuou ali prostrado de joelho na presença de Jesus, o que ele fez. O que eu sei é que Jesus estendeu a mão e tocou aquele homem. Aquele homem estava ali na presença de Jesus. E diz o versículo 3, que Jesus, estendendo a mão, tocou aquele homem, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. A atitude de Jesus aqui é extraordinária. A atitude de Jesus é maravilhosa. Ao invés de Jesus expulsar aquele homem e falar assim: olha, você não conhece as leis, você não conhece as regras, você sabe que não pode se aproximar de ninguém, e não apenas está se aproximando de mim, que sou puro demais para estar no meio de vocês, pecadores, leprosos. Jesus, além de poder talvez estar dizendo para aquele homem: você não deve contaminar os demais, olha a multidão. Você já pensou? É como na pandemia, você pode contaminar milhares de pessoas. Por que você não ficou em casa? Por que você não ficou lá no teu cantinho, escorado no muro da cidade, longe das pessoas? Pelo contrário, Jesus estende a mão, toca o leproso e cura ele total e imediatamente. Coloque-se no lugar desse leproso. Olha para a sua necessidade e coloque-se no lugar daquele leproso. Irmãos, eu particularmente não conseguiria falar mais nada. Só choraria. Por ver o poder de Jesus, a misericórdia de Jesus. Aquele que estava enxotado pela sociedade, aquele que estava nos monturos, aquele que estava no lixo, foi tocado pelo Senhor dos Senhores, foi tocado por Cristo Jesus, e foi curado completamente, totalmente. Ele sentiu o toque de Jesus, sentiu ali o amor de Jesus, a misericórdia de Jesus, e esse Jesus não mudou, esse Jesus é o mesmo hoje. Ele continua com a sua mão estendida para todo aquele que também sofre, para todo aquele que está na sua miséria, talvez se sentindo distante, rejeitado pela família, pela sociedade, pelos religiosos. Jesus continua com a mão estendida. Aquele homem fazia muito tempo que não tinha um abraço, ninguém tocava, ninguém pegava na mão daquele homem. Aquele homem estava numa situação terrível, mas Jesus tocou naquele homem. Jesus olhou nos olhos daquele homem. Jesus conversou com aquele homem. E Jesus, meus irmãos, não só teve compaixão daquele homem, mas Jesus teve poder para curar aquele homem, para restaurar aquele homem. Meus irmãos, Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer na ruína do ser humano, mas Ele tem, além da compaixão, Ele tem também poder para curar o ser humano. A vontade de Deus, a vontade de Jesus, é sempre na direção da cura, sempre na direção da libertação, da restauração, do perdão. Pastor Hernandes, ele diz que, se referindo a esse homem impuro, diante do Jesus puro, ele diz que o impuro não tornou impuro o puro, mas o puro, Jesus, tornou puro aquele homem impuro. Podemos ir para Jesus. O nosso pecado não contamina Jesus, mas Jesus nos lava e nos purifica de todo o pecado, e perdoa e cancela todo escrito de dívida que está sobre nós ou contra nós. Então Jesus não só não foi afetado pela lepra, mas Ele curou o leproso. O Senhor Jesus não só não é afetado pelo nosso pecado, mas Ele pode nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Então o princípio que nós aprendemos aqui nesse versículo é que Jesus não só tem compaixão de nós, mas Ele tem poder para nos purificar e para nos perdoar. Não tenha receio de ir a Jesus, mas vença qualquer barreira e vá a Jesus. Entre na presença de Jesus
e se prostre diante de Jesus, e adore a Jesus, e confie em Jesus, porque Ele é misericordioso, Ele tem compaixão de nós, Ele tem poder para poder tanto nos perdoar os pecados e nos livrar do fogo do inferno, quanto Ele tem poder para curar as nossas enfermidades e mudar a nossa sorte, e mudar a nossa vida. Ele tem esse poder, mas nós precisamos ir a Ele. Nós não devemos ficar lá no monturo, reclamando, murmurando, nos achando coitados. Nós temos que levantar, nós temos que vencer as barreiras, nós temos que vencer os obstáculos e nós temos que ir a Jesus. Mas está frio hoje, está calor demais, estou um pouco doente, eu estou meio triste, estou muito alegre, meu time ganhou, e assim vai. São milhares de desculpas, e não vai a Jesus. E se não for a Jesus, como nós vamos receber? Nós precisamos nos aproximar dele, mas nos aproximar ao ponto de poder ser tocado pelo Senhor Jesus. E por fim, irmãos, no versículo 4, Jesus disse para aquele homem desobediente. Interessante isso aí, né? Por isso que eu falei, esse texto nós podíamos falar da desobediência do homem. Esse homem desobedeceu 2 vezes. Ele desobedeceu todas as autoridades e ele desobedeceu a Jesus também. Mas não era uma desobediência que levasse ao pecado. Esse homem desobedeceu às autoridades porque ele não podia ter feito o que ele fez, mas ele venceu tudo e ele foi até Jesus. E é por isso que ele foi curado. E agora Jesus diz, não fala nada para ninguém, mas vai lá no sacerdote. Ele já saiu gritando para todo mundo, divulgando para todo mundo. E mais pessoas ainda agora se reúnem em torno de Jesus, porque aquele homem saiu gritando a pleno pulmões, estou curado, estou curado. Quem te curou? Jesus me curou. Jesus restaurou a minha vida. Jesus me curou. Jesus diz para ele, olha, não diga nada para ninguém, mas vai ao sacerdote. E depois que o sacerdote te declarar limpo, aí então o povo vai ver, o mundo vai ver, e isso servirá de testemunho para o povo. Mas esse homem não se conteve de chegar ao sacerdote, para o sacerdote reintegrar a sociedade, e depois ele sair divulgando, olha, eu estou curado, porque o Senhor Jesus me curou, e os sacerdotes então me deram aqui, né, como é que chama aí, a carta, o documento dos médicos, né, eu estou realmente curado, plenamente curado. Não, ele saiu gritando antes. Quando ele começa a olhar para o seu corpo e ele viu que ele estava curado, ao invés de ele gritar como ele gritou muitas vezes, talvez milhares de vezes ele gritava, né? Imundo, imundo, agora ele sai gritando, curado, curado, dando glórias a Deus, exaltando o nome do Senhor, porque ele foi curado por Cristo Jesus. Jesus não queria que ele fizesse isso antes, mas que ele fizesse isso depois. Jesus disse para os discípulos também, permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos, e depois vocês vão para o mundo inteiro, levar o evangelho a toda criatura. Os discípulos ficaram lá, e até depois que foram revestidos do poder, ainda permaneceram em Jerusalém até a perseguição para poder sair. Esse homem não. Esse homem, quando ele foi curado, ele até acho que esqueceu que Jesus disse, olha, não fala nada para ninguém. A única coisa que ele fez é correr na direção do templo, do sacerdote, onde ele estava, para que ele pudesse receber ali, né, a autorização de que ele de fato estava curado e poder voltar para casa e abraçar os seus, encontrar os seus amigos, a sua família, receber o abraço, o aconchego e a comunhão. Jesus é poderoso, Jesus é maravilhoso, Jesus é misericordioso, Jesus tem compaixão daqueles que sofrem. E Jesus também diz para aquele homem, olha, não fala nada para ninguém, porque você precisa primeiro ao sacerdote, porque é ele que vai dizer se você está curado ou não. E aquele homem foi ao sacerdote. E os sacerdotes que perseguiam Jesus, e os sacerdotes que perseguiam Jesus, que não gostavam de Jesus, que eram contra Jesus, não tinha como não dizer, de fato você está curado. Os irmãos, os milagres de Jesus, eles são comprovados pela medicina.
Os milagres de Jesus são comprovados, né, pelos outros meios também, até pelos incrédulos. Tem médico incrédulo que fala para a pessoa assim: olha, eu quero dizer uma coisa para você, que você não tem mais nada, mas você tinha. Eu não sei o que aconteceu, não sei porquê, mas você não tem mais nada. Mas quem se aproximou de Jesus, crendo em Cristo Jesus e alcançou o milagre, sabe o que aconteceu. E sai glorificando a Deus, mostrando para todo mundo: eu estou curado, eu não tenho mais nenhuma enfermidade, eu estou livre, assim como estou livre do pecado, eu estou livre da morte eterna. Por isso que todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Esse está salvo, está livre dos seus pecados, não há mais nenhuma condenação. Então, o princípio que nós aprendemos nesse versículo é que nós devemos anunciar o que Cristo fez na nossa vida. Saia por aí anunciando o que Jesus fez, compartilhe com as pessoas, como aquele outro homem que era também cego, e eles: olha, eu não sei quem foi que fez, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Irmãos, é isso que nós temos que falar, nós temos que testemunhar. Você não precisa estar preocupado em você ter que dar uma aula de teologia para a pessoa. Você tem que dizer o que Jesus fez na sua vida, se é que fez, se é que você passou por uma transformação, e se não passou, o Senhor Jesus está nesta noite com sua mão estendida, para também tocar na nossa vida, e nos restaurar, e nos purificar, e nos dar uma nova vida. Então, o Senhor Jesus pode nos abençoar, tanto nas questões materiais, quanto também na nossa salvação, no perdão dos pecados. Esse episódio, ele mostra o poder e a compaixão de Jesus sobre as nossas misérias, sejam elas físicas ou espirituais. Jesus tanto pode curar, quanto também Jesus pode perdoar pecados. Aquilo que está fora da nossa possibilidade, aquilo que está fora do nosso alcance, Jesus tem o poder para resolver. Creia nele. Prostre-se em adoração diante do Senhor e creia nele, e creia plenamente, vencendo as barreiras. Talvez essas barreiras são os próprios familiares. Você vai a Jesus, os amigos, você vai perder a sua vida, os prazeres que a vida oferece. Quantas pessoas, talvez ao seu redor, vença essas barreiras. Tome uma posição diante de Jesus, se prostre diante de Jesus, se aproxime dele, adore o Senhor, submeta-se à vontade de Jesus e creia em Cristo Jesus de todo o seu coração. Que você possa sair daqui nesta noite com esta certeza e com esta convicção de que o Senhor Jesus tocou a sua vida e que Jesus Cristo restaurou a sua vida, abençoou a sua vida. Que você possa sair daqui falando e cantando: Jesus Cristo mudou meu viver. Vamos ficar em pé. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração.
meu coração. Diferente hoje é meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse momento em que ouvimos da Tua palavra e que cremos que o Teu Espírito Santo tocou em cada coração que de fato necessitava nesta noite, que estava disposto nesta noite a ir ao Teu encontro para ser, ó Deus, tocado e abençoado. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos pedir para que o Senhor estenda a Tua mão e toque, ó Deus, em cada ferida, que o Senhor toque em cada enfermidade, que o Senhor toque em todos aqueles que estão se sentindo, ó Pai, de uma forma ou outra, separados, afastados, desprezados, sem força, sem vigor, sem ânimo, sem alegria, de que nesta noite, ó Pai, seja curado pelo Senhor e saia daqui transformado pelo poder da Tua palavra. Mas também, ó Deus, nós pedimos para que o Senhor perdoe os nossos pecados, de que o Senhor transforme a vida de cada um de nós. Todo aquele, Senhor Deus, que entendeu a Tua palavra, entendeu o Teu Evangelho, e tem sentido o toque do Teu Espírito Santo, que seja perdoado pelo Senhor, e que, ó Deus, seja salvo nesta noite, por Cristo Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, nós clamamos por cada vida que está aqui, nós suplicamos, ó Deus, para que o Senhor venha abençoar a cada vida, intercedemos por aqueles, ó Deus, que estão passando por alguma necessidade, que a exemplo deste homem, possam vencer todas as barreiras, se prostrar diante do Senhor, adorando o Senhor, crendo no Senhor, confiando no Senhor, de todo o coração, se submetendo à Tua vontade, e que saia daqui nesta noite, ó Deus, com a bênção em sua vida, com a bênção para a sua família, e que o Senhor, ó Deus, assim nos conduza de volta para os nossos lares, debaixo da Tua graça, do Teu cuidado e da Tua proteção. Nós pedimos, ó Deus, assim, o Teu cuidado de mais uma semana de bênçãos, ó Deus, e também de testemunho, para que, assim como aquele homem tinha que anunciar depois, para que o mundo pudesse ver, crer e testemunhar do Teu amor, que através das nossas vidas, da transformação das nossas vidas, também o mundo possa testemunhar como Jesus Cristo é maravilhoso, Ele é compassivo, Ele é misericordioso e Ele é um Deus que opera maravilhas na vida de um pecador. Assim nós oramos, ó Pai, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar, estamos encerrando o culto, que Deus nos abençoe.